conversar com Mônica Bergamo. Mônica, e esse pacote aí de corte de gastos, sai ou não sai? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o presidente Lula deve bater o martelo hoje, Megali, é o que está sendo dito, né? Bater o martelo sobre as mudanças nos gastos do governo para evitar uma bancarrota aí do Brasil. As informações são poucas, Megali. Por quê? Porque o presidente Lula vai para um lado, vai para o outro, fica horas discutindo e não bate esse martelo de uma vez, né? As medidas também estão sendo mais ou menos guardadas às sete chaves para evitar pressões antes dessa decisão dele, né? Mas pressões que, como esse pacote vai ter que ir para o Congresso, vão existir de qualquer forma. A expectativa, Megali, dentro do próprio PT, né, baseada em informações que vão circulando do Palácio do Planalto para o partido, são a de que uma das medidas deve alterar ou se ajuste dos pisos de educação e saúde. E como, Megali, cortando, não necessariamente cortando hoje algum gasto da educação, cortando hoje algum gasto da saúde, mas fazendo com que o crescimento das despesas dessas duas áreas se enquadre nas regras do arcabouço fiscal, nas regras de crescimento de gastos que valem para todas as outras áreas. Como é que é hoje, né? Pelas regras constitucionais, os gastos com saúde e educação, Megali, eles correspondem sempre a um percentual mínimo das receitas públicas. Então, quando as receitas aumentam, os gastos dessas duas áreas aumentam na mesma proporção. Então, essas áreas estão fora do arcabouço fiscal, né? Porque o arcabouço, ele prevê uma outra coisa. O arcabouço, ele prevê o seguinte: as receitas crescem, os gastos também crescem, porém não na mesma proporção, não 100% do crescimento da receita. Se a receita cresce 100, os gastos não crescem 100 das outras áreas, crescem 70, né? Para fazer essa economia. Mesmo assim, dentro de um limite que é o limite que não pode crescer mais do que 2,5% acima da inflação. Então a inflação foi 10, você não pode crescer 20, né? Você pode crescer 2,5% acima da inflação. Então, enfim, todo o crescimento dos outros gastos ficam limitados, mas educação e saúde ficam fora. Então, a ideia é colocar, Megali, tudo dentro do arcabouço, educação e saúde também dentro do arcabouço, né? Em vez de crescer 100% da receita, cresce, mas não pode crescer mais do que 2,5% acima da inflação. Então, há uma vontade de se colocar, uma discussão de se colocar também o crescimento com o salário mínimo dentro dessa percentual de reajuste do salário mínimo dentro dessa regra. Isso é bem mais polêmico, mas é isso. A discussão sobre saúde e educação é a mais lógica, mas a polêmica promete ser muito grande, né, Megali? Se o Lula bateu o martelo em relação a isso, especialmente uma polêmica que vai se instalar dentro da esquerda, né, dos parlamentares de esquerda. Quer dizer, a oposição de direita mais definida contra o governo, obviamente que vai acusar o Lula de fazer cortes em saúde e educação, mesmo que não sejam cortes, né, não vai cortar, mas vai crescer dentro de um limite. Agora, até explicar, fica essa narrativa do corte prevalecendo. E a esquerda deve resistir, especialmente porque essa vinculação dos gastos dessas duas áreas ao crescimento da receita, Megali, é uma bandeira histórica, né? Então vai ter que dar muita explicação parlamentar de esquerda que votar a favor disso. Agora, o problema, Megali, é que chegou num momento em que o presidente da República não tem mais como escapar desse assunto aí, digamos, desagradável, né? Você se recorda que a gente falou aqui de uma entrevista que eu fiz com o ministro Fernando Haddad, em que ele falou: a batata quente do gasto estourou na nossa mão, a gente não está tendo para quem jogar, não dá mais para jogar para frente, porque os juros da dívida pública, o que o mercado cobra para financiar o governo, estão subindo demais, isso afeta a inflação, e se afeta a inflação, você vai ter corte no bolso dos pobres do mesmo jeito. Então vai ter que ver onde dói menos e por onde o Lula começa. Ele não está querendo, né, Megali? Ele está dando entrevistas seguidas, dizendo que não é justo cortar no ombro de quem necessita mais, perguntando se o Congresso também vai cortar nas suas próprias, na carne, vai cortar em emendas, se empresários vão aceitar não receber mais subsídios do governo, abrir mão de um pouco de subsídios para equilibrar a economia, enfim. Ele não está muito conformado em ter que lançar esse pacote, mas vai ter que lançar e tudo indica que bate o martelo hoje,
e a dúvida é se ele divulga hoje ou se antes chama o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco no Palácio para dar ciência a eles das medidas. Mas é isso, Megali, tá para sair. Às vezes tem que fazer o que tem que fazer, né, Mônica? Eu me lembro de uma parábola brasileira que em 2012 o Brasil estava crescendo, né? Estava crescendo até num ritmo bastante acelerado, o emprego estava num bom nível e os analistas diziam que tinha que fazer o ajuste fiscal. Tinha que fazer ajuste fiscal, tem que ser agora, porque 2013 vai passar e 2014 é ano eleitoral, ninguém vai fazer cortes em ano eleitoral, então tem que ser agora, ou em 2012 ou 2013. A Dilma não fez o ajuste fiscal. Assim que ganhou a eleição, assim que foi reeleita, você vai lembrar, ela não tinha nem assumido ainda o segundo governo, já deu um pontapé no Guido Mantega e começou a buscar ministros da economia mais fiscalistas, e estava difícil. Encontrou Joaquim Levy. Aí entregou uma tesoura na mão do Joaquim Levy e falou, vai lá e faz o ajuste fiscal. Não fez nenhuma reunião com o líder de bancada no Congresso, enfim, não fez a política. Falou, vai Levy, faz aí o ajuste fiscal que eu não quis fazer antes. E aí não saiu. E aí o Congresso percebeu o governo com a guarda baixa, começou a aprovar pacote bomba atrás de pacote bomba, resultado aquilo que era crescimento econômico virou recessão, uma recessão profunda, e aquilo que era um governo estável, que conseguiu se reeleger, virou um impeachment. Né? O Lula não tem uma maioria segura no Congresso Nacional. A gente está há 2 anos de uma eleição presidencial. Para o Congresso começar a sabotar o governo pensando em 2026... não precisa muito, né, Mônica? Então é melhor resolver esse assunto logo aí. Antes que se torne uma bola de neve, né? E há um temor aí de que algumas medidas possam enfraquecer, né, diminuir a popularidade do presidente Lula, e o enfraquecimento, você sabe que quando um presidente fica com a popularidade um pouco mais baixa, o Congresso cai matando, né? Ainda mais em ano aí próximo de eleição. Então não tá numa encruzilhada, né, Megali? Agora, se não fizer, também corre o risco de ter a sua popularidade afetada por uma inflação, especialmente de alimentos. Os números específicos sobre inflação de carne, inflação de combustíveis, preocupam bastante porque pesam muito no bolso das pessoas, né? O combustível é um insumo que não é só para quem tem carro, é para tudo, né? Porque é para o transporte, aumenta o preço do transporte de cargas via caminhões. Então, enfim, afeta e impacta muito na inflação. Os números já são bem preocupantes. Não por acaso o Banco Central subiu aí de novo os juros, inclusive com voto dos diretores indicados pelo Lula para o Banco Central, né? Então não dá nem para falar em boicote, de fato a situação é preocupante. Se não fizer nada, a tendência é que esses juros subam e isso afete a inflação. Então, é isso, governar é isso, né, o Megali? Mas todo mundo quer, né? Eu vi hoje uma entrevista do Bolsonaro para a Folha de São Paulo, tá muito boa, recomendo. Ele falou, aquela cadeira de presidente é uma M. Eu não vou falar o palavrão que ele falou aqui, mas ele tá querendo voltar para aquela cadeira de M, né? E o Lula não tá querendo sair. Então, mas governar tem desses problemas, tem que fazer muitas vezes coisas que não é do coração do presidente Lula, nem ele gostaria de fazer, mas de fato está chegando um momento em que, enfim, é preciso fazer algo. Aí falar, não, vamos para uma queda, vamos partir para o enfrentamento ao mercado. Quem tem mais força, né? Como lidar com isso para não piorar a situação, enfim. Então é isso que está colocado. Vamos esperar o que vem dessa reunião hoje, Megali. Quais são os martelos que o Lula... Em que teclas aí o Lula vai... Em que pregos aí o Lula vai botar o seu martelo para funcionar? Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã. Até, Mônica. Até amanhã.